O dólar vem passando por um aumento constante. Só ao longo da última semana, a moeda já teve alta de 0,72%. No ano, a valorização já supera os 5%. Bom negócio para quem pretende exportar, mau negócio para quem quer passar as férias no exterior. E para falar sobre os prós e contras dessa valorização, recebemos aqui no estúdio o economista Luiz Carlos Kopichina. Como vai, Luiz Carlos? Boa noite. Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a situação do câmbio, ela passa nas últimas semanas, principalmente, por um grande grau de volatilidade, né? E isso se deve a um anúncio feito no final do mês passado pelo presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, que ele talvez iria começar a reduzir os estímulos monetários que o governo americano vem fazendo para estimular a sua economia. E isso está gerando, no mundo inteiro, principalmente nos países emergentes, uma realocação nas aplicações dos ativos de renda fixa, ativos de portfólio, bolsa de valores. Tu pode ver que a bolsa de valores também está sofrendo no Brasil, né, nos últimos dias. E isso é normal, esse grau de volatilidade é normal. Muitos investidores externos estão zerando as suas aplicações em renda fixa e vão aguardar para ver o que vai acontecer. Então, a turbulência se dá a nível de mercado financeiro. Para as pessoas, o ideal agora é programar com bastante antecedência as suas viagens, procurar minimizar gastos de cartão de crédito, procurar bons preços. Para as empresas exportadoras, isso vai depender da velocidade que essa taxa de câmbio se altera. Se isso é feito muito rápido, um repasse de inflação pode ocorrer também rápido e anula esse efeito de desvalorização. Então tem muita coisa para acontecer ainda nas próximas semanas. O governo já antecipou com algumas medidas boas, tentando minimizar essa volatilidade. Ele retirou na semana passada um imposto de 6% de IOF sobre aplicações em títulos públicos, tirou a tributação de 1% nos derivativos cambiais, baixou alíquotas de 227 produtos para importação, porque quando a moeda desvaloriza, isso encarece também o investimento em bens de capital, máquinas que tu compra, né? Então o governo tá olhando, né? Mas o gatilho dessa situação, ele tem um início na mudança de política econômica nos Estados Unidos. Tá? Bom, então, diante dessa alta, temos hoje uma declaração do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Luciano Coutinho. Ele disse que tem uma superdramatização, então, dessa valorização, porque as empresas brasileiras também estão lucrando, né, com os altos volumes no mercado externo. Então, quais seriam, basicamente, os prós, né, desse aumento? O Luciano Coutinho é o presidente do BNDES, é um economista bastante inteligente, ele sabe que tem mais coisa que isso, né? Quando a moeda desvaloriza, todas as empresas que têm dívida em dólar também têm um aumento de dívida. Então, isso só não vai ser problema se ela é uma exportadora natural, aí as coisas se anulam, né? Mas para quem não é, isso vai ter um impacto no seu balanço e vai, obviamente, reduzir resultados, né? Outra coisa que o presidente do BNDES também não falou é que o mercado de liquidez privada ele é pró-cíclico. Então, quando ele percebe que a economia de um determinado país não está bem, ele acentua esse movimento de saída de capitais. E a economia brasileira, se tu recordar que há poucos dias atrás, no dia 29 de maio, anunciou o PIB do primeiro trimestre. O crescimento foi de 0,6%, muito abaixo do que se esperava. Se esperava um crescimento de 1%. Então, hoje no Brasil tem uma porção de coisa que tu tem que fazer em economia para melhorar o ambiente de negócios, e isso não se faz. Então, hoje nós temos um país com inflação alta, com gasto público excessivo, com carga tributária elevada e complexa, com um esgotamento praticamente da oferta de mão de obra no mercado de trabalho, com taxas de desemprego mínimas, né? Inflação persistentemente elevada, uma dificuldade de se melhorar o ambiente regulatório, que é o que determina o investimento, né? A gente tem falhado muito nisso. E isso tudo acaba se voltando contra a percepção, aumentando o grau de risco da economia brasileira. Nós não temos fundamentos ruins, não. O mercado, ele é assim, o mercado de liquidez privada ele é assim, ele é nervoso, ele se movimenta muito rápido e muito intensamente. Então, o que o Banco Central vai fazer vai aguardar, ver onde é que essas mudanças vão chegar e vai fazer um grau de intervenção quando achar que for necessário. Não vai deixar a taxa de câmbio desgarrar.
não temos problema de endividamento de curto prazo, pelo contrário, o Brasil é credor em dólar, as empresas não estão endividadas em derivativos cambiais como estavam em 2008, então é uma volatilidade normal que tende a se acomodar e vamos ter que aguardar aqui os próximos movimentos. Mas acredito que a taxa de câmbio vai permanecer num patamar um pouquinho acima de onde estava, mas não tem desastre à vista não. Ou seja, apenas agir com cautela então. Tem que agir com cautela e tem que aguardar. E o Banco Central tem ótimos economistas, ele está monitorando essa movimentação, essa volatilidade e vai corrigir excessos. Eu não tenho preocupação com isso. Minha preocupação é como melhorar o ambiente de negócios no Brasil, como dar estabilidade de regras, que é isso que o empresário precisa. Qual é a regra do jogo? O governo vem fazendo de 2010 para cá uma sucessão de pacotes de mudanças econômicas que não tem tido uma efetividade tão grande. A gente precisa acertar essa regra e precisa parar de fazer mudança. Produz uma regra, um ambiente de negócio estável e eficiente, o investimento aparecendo investimento, a economia volta a crescer e tudo se ajeita. Ok, então, professor, muito obrigado pela sua presença e vamos aguardar aí para ver o que acontece. Pode contar comigo então, sempre que precisar. Obrigado, aguardaremos.